Bem, pessoal, boa noite aí para todos vocês, tá? A aula de nossa hoje, tá, o que fala da última área da toxicologia, que é a parte da toxicologia de medicamento, onde nós abordaremos a parte principal dela, que é a parte das interações medicamentosas, tá? Essa vai ser a primeira parte da nossa aula, sendo que a segunda aula já será a correção dos exercícios de toxicologia ocupacional, que já fazem parte da revisão para a segunda verificação de vocês, tá? Então, dando início à aula, a interação medicamentosa, segundo o conceito definido, tá, pela própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela consiste principalmente numa resposta farmacológica ou clínica quando ocorre a administração em conjunto de dois ou mais fármacos, aonde nós observamos que nessa administração em conjunto, tá, pode haver a produção e pode ver aqui, tá? Diferentes efeitos farmacológicos vistos devido à interação desses fármacos que podem ocasionar e podem levar aqui a danos na terapia e ao organismo do indivíduo. Por isso que nas interações farmacológicas, nas interações medicamentosas, perdão, nós observamos que o resultado final dessa interação pode levar não somente a um aumento, como também uma diminuição dos efeitos dos fármacos, tá? Havendo aqui a promoção e o aparecimento do que nós chamamos das reações adversas ou até mesmo, tá, de efeitos tóxicos. Por isso que as interações medicamentosas, elas são o quê? Elas podem ocorrer de várias maneiras. Elas podem ocorrer através de princípios ativos, ou seja, de um fármaco sobre outro fármaco, pode ocorrer através da interação de um fármaco com o alimento, ou pode também ocorrer, tá, da interação de um fármaco com substâncias químicas. Essa é a definição que a Anvisa dá para interações medicamentosas. Simplificando tudo isso que eu acabei de falar para vocês, nós podemos definir as interações medicamentosas quando ocorre, tá? Quando os efeitos de um fármaco ou de mais de um fármaco são alterados pelo quê? Pela ação de outros fármacos. Isso de uma forma bem simplificada. E quanto maior for a interação, ou seja, quanto maior for o número de fármacos envolvidos aqui, o que nós observamos? Nós observamos que há uma maior probabilidade ou possibilidade da ocorrência de efeitos que podem ser tanto benéficos quanto maléficos, ou seja, prejudiciais à saúde do indivíduo. Lembrando para vocês que um efeito benéfico é aquele efeito que pode melhorar a eficácia terapêutica ou reduzir também o quê? As reações adversas aqui. Tá, pessoal? Além disso, já nos efeitos prejudiciais, nós observamos que essa interação pode levar a uma resposta exagerada dos efeitos farmacológicos, ou também pode levar ao que é uma antagonização desses efeitos, levando muitas das vezes à anulação dos efeitos terapêuticos, havendo prejuízo na terapia medicamentosa aqui. Dentro das interações medicamentosas, vários são os fatores que estão relacionados para ela, mas o principal e o mais chamativo para nós são os fatores que estão relacionados principalmente à característica do paciente aqui. Lembrando que esse paciente ele pode vir apresentar várias características, desde o quê? Desde o estado patológico, ou seja, se apresenta alguma doença infecto-contagiosa, por exemplo, ou alguma doença de natureza fisiológica ou até metabólica, isso interfere sim, como também interfere aqui, tá, as próprias disfunções, por exemplo, principalmente as disfunções renais e hepáticas, que podem levar não somente a um acúmulo, como também a um prejuízo na cinética desses fármacos no nosso organismo. A própria ligação às proteínas plasmáticas, ou seja, fármacos que competem pela ligação às proteínas plasmáticas, podem o quê? Eles podem se ligar mais rapidamente, fazendo uma ação rápida, deixando outros fármacos o quê? Aderidos ao tecido e serem lentamente liberados e lentamente ligados às proteínas plasmáticas.
O próprio pH urinário, pacientes que têm problemas de insuficiência renal, tá, pode levar a alterações no pH urinário, fazendo com que fármacos, muitas das vezes ácidos ou até alcalinos, consigam ser facilmente expelidos, ou seja, consigam ser facilmente excretados, fazendo com que seu tempo de meia-vida diminua no nosso organismo e não consigam atingir as devidas concentrações máximas terapêuticas. Além disso, a própria questão de fatores alimentares, ou seja, fármacos que são ingeridos juntamente com o alimento, competem pelo local de absorção na luz do estômago, tá, na mucosa gástrica, está fazendo com que esse fármaco ele diminua aqui a sua absorção e não consiga o quê? Não consiga atravessar a membrana e não consiga chegar aos vasos sanguíneos. Como também a fatoridade, ela é um fator importante na interação medicamentosa. Por quê? Porque quanto maior for a idade do indivíduo, ou seja, quanto mais avançada for a idade desse indivíduo, os fatores, principalmente os processos cinéticos aqui, eles começam ao quê? Eles começam a diminuir, fazendo com que esse fármaco ele fique o quê? Mais tempo retido no organismo. E, por último, nós temos as próprias alterações da microbiota intestinal, que podem fazer com que essa microbiota intestinal eleve ou diminua também o poder de absorção desses fármacos, tá? E os próprios agentes, que são os micro-organismos que estão presentes nessa microbiota intestinal e que participam, entre aspas, de alguns processos de biotransformação, eles se tornem comprometidos também aqui. Dessa forma, nós classificamos as interações medicamentosas em 3 tipos. Nós temos as interações de preparo, nós temos em relação à cinética e em relação à dinâmica. Lembrando para vocês que no preparo a gente está falando do quê? A gente está falando da formulação desse fármaco, como esse fármaco vai ser preparado, o tipo de adjuvante, o tipo de veículo, o tipo de aditivo que pode ser agregado a ele, pode causar uma interação medicamentosa? Pode sim, tá? Como também o processo de cinética do fármaco, ou seja, quando algum processo dentro da toxicinética, ou seja, o processo da absorção, distribuição, biotransformação, tá, ou eliminação, estiver comprometido aqui, pode causar uma interação com outro fármaco. Além disso, a própria ligação, aqui falando em toxicodinâmica, a própria ligação do fármaco aos seus receptores e aos seus tecidos alvos, seus sítios alvos aqui, podem estar comprometidos durante a interação. Ou seja, um fármaco consegue ligar-se mais rapidamente a um receptor farmacológico, tá, fazendo com que o seu mecanismo de ação seja mais facilmente liberado, diferente, tá, de outros fármacos que podem ser inibidos ou até mesmo anulados e não conseguindo realizar essa interação com o receptor farmacológico. Por isso que os 3 principais tipos de interações são a farmacêutica, a farmacocinética e a farmacodinâmica. E dentro dessa classificação, nós definimos aqui, tá? Nós definimos aqui as interações farmacêuticas como o quê? Como principalmente uma incompatibilidade medicamentosa que ocorre antes da administração do fármaco no nosso organismo. E isso pode ser muito bem visto quando a gente faz alguma solução, alguma mistura, tá? Onde a gente interage fármacos um com o outro, onde a gente pode ver que possa haver alterações na estrutura físico-química desse fármaco ou desses fármacos aqui, causando, tá, prejuízos, tá, antes mesmo da administração desse fármaco no nosso organismo. Já na interação farmacocinética, que é a segunda, aqui nós estamos falando numa alteração na velocidade ou na própria extensão que esse fármaco irá sofrer durante o seu processo de cinética. E relembrando para vocês que o processo da cinética, ele envolve os 4 processos que eu citei anteriormente para vocês, que ele pode ter prejuízo tanto na absorção, tanto na distribuição desse fármaco, como da forma como ele vai ser biotransformado no nosso organismo e até mesmo na forma como ele vai ser eliminado ou excretado do nosso organismo. Tá? Isso por conta de uma competição, por causa de uma interação com outro fármaco.
E, por último, nós temos a interação farmacodinâmica, que ocorre através da alterações dos sítios de ação, tá, dos fármacos, ou seja, um fármaco consegue interagir mais rapidamente com o receptor, fazendo com que o outro fármaco não consiga se interagir e demore a o quê? Demore a agir no nosso organismo. Tá? Então, nós iremos começar pela interação farmacêutica, que é a primeira dela. A interação farmacêutica é um tipo de interação, tá, do tipo físico-química, quando ocorre a interação de dois ou mais componentes, tá, ou fármaco, como vocês queiram chamá-los também, antes da administração. E nós conseguimos visualizar isso, como eu disse anteriormente, quando esses fármacos se apresentam numa mesma mistura, numa mesma solução, está havendo a interação e, principalmente, esta interação leva ao quê? Leva a uma inviabilização da terapêutica clínica, tá bom? Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? Que a interação farmacêutica, tá? Ela leva a uma inviabilização da terapêutica clínica. Por quê? Porque durante o preparo e administração do fármaco, nós conseguimos visualizar o quê? Nós conseguimos visualizar principalmente isso aqui, o que nós chamamos de incompatibilidade entre agentes, tá? E essa incompatibilidade de agente, ela pode ser vista, ela pode ser resultado de vários processos, principalmente no que se diz a formação de precipitados ou a formação também de turvação dessa, dessa interação, dessa mistura de componentes. Além disso, essa precipitação, essa turvação pode também ser vista de outras formas, como também através de mudança nas características organolépticas, como, por exemplo, nas mudanças de coloração, que faz com que haja uma inativação de princípios ativos, ou seja, um fármaco consegue, através de uma mudança, através dessa interação, mudar a característica físico-química de um outro fármaco que pode ser visualizado pela mudança de cor, fazendo com que o princípio ativo desse fármaco que está sendo alterado, tá? O seu princípio acabe sendo o quê? Inativado, tá bom? E as interações farmacêuticas, elas podem resultar, devido a essas mudanças, a essas alterações físico-químicas, em vários danos e prejuízos à terapia. Como, por exemplo, eu posso ter a diminuição da atividade de um ou mais fármacos, no caso dos fármacos originais, eu posso ter também o que? Inativação dos fármacos originais, eu posso ter formação de compostos, e aqui na formação de compostos, ela é bem relevante, porque essa interação pode gerar e pode originar compostos não somente ativos, mas também compostos sem atividade e compostos tóxicos também ao organismo. E a interação farmacêutica pode até gerar um aumento na toxicidade de um composto sobre o nosso organismo por causa dessa interação. Além disso, a própria mudanças organolépticas, como falei para vocês, podem também causar mudanças de cor, na turvação, formação de precipitados, formação de sais, de cristalização de componentes, tá? Que podem prejudicar a formulação e prejudicar futuramente um tratamento que possa ser administrado aqui. E o principal dano dentro das interações farmacêuticas, como eu falei para vocês no início da parte da interação farmacêutica, é o que nós chamamos de incompatibilidade entre substâncias. E essa incompatibilidade entre substâncias, eu posso listar para vocês vários tipos de incompatibilidade que dentro da farmácia hospitalar clínica e dentro também do que vocês já viram em farmacotécnica, tá? Vocês já devem ter uma noção que alguns compostos eles não conseguem eles não conseguem interagir. Por quê? Porque eles podem causar essa interação e podem causar alterações físico-químicas na sua composição, prejudicando aqui. Um exemplo é o que acontece com o diazepam quando ele interage com solução fisiológica. A solução fisiológica, não se esqueçam que ela é um sal, tá? É cloreto de sódio aqui.
tá bom? E uma vez interagindo com o diazepam, olha o que acontece. Acontece precipitação do sal. A gente vê que há a formação de cristais no fundo, como também no caso da fenitoína. A fenitoína, que é um anticonvulsivante, tá, interagindo com a solução fisiológica, causa precipitação. Isso é um exemplo de precipitação que a gente até consegue ajustar se a gente conseguir aumentar o volume de solução fisiológica aqui. Mas há casos mais sérios, como, por exemplo, nas interações da heparina com a hidrocortisona. Lembre que a heparina ela é um anticoagulante e a hidrocortisona é um anti-inflamatório esteroidal, tá? Que esse anti-inflamatório, olha o que acontece, ele consegue inativar a atividade anticoagulante da heparina. Aí vocês imaginam um paciente, vamos pegar um exemplo, um paciente de COVID, que a gente sabe que dependendo da infecção, se for uma infecção de moderada a severa, como alguns autores já estão classificando classificando a infecção de COVID, que precisa entrar com uma medicação mais forte no paciente, vamos colocar dessa maneira, com o uso de corticoides e de anticoagulantes injetáveis. Olha o que acontece se o médico não tiver uma ideia, um entendimento de interação farmacêutica, ele vai acabar o quê? Prejudicando o paciente aqui. A mesma questão é quando a gente faz a interação de certos grupos de penicilinas com a mesma hidrocortisona. A hidrocortisona consegue inativar a penicilina. E aqui você vai ter que fazer não somente uma mudança na terapia do antibiótico, como também ajustar essa concentração de hidrocortisona, para não ocorrer, de novo, uma próxima inativação. Além disso, dentro da incompatibilidade entre substâncias, nós também observamos que há dois tipos de fenômenos a serem observados. Principalmente é o fenômeno da dissorção e o da quelação aqui. Lembrando para vocês que a dissorção, ela ocorre principalmente quando há uma adesão de moléculas que se encontram na superfície, tá? Principalmente na superfície de componentes sólidos, aonde é visto aqui que há a formação aqui de complexos insolúveis, que acabam reduzindo a absorção. Esse é o principal fundamento para o uso do carvão ativado como um antídoto para determinados tipos de agentes tóxicos. O carvão ativado pode ser altamente poroso, ele consegue inativar esses agentes tóxicos, tá? Fazendo com que ele não consiga ser totalmente absorvido pela mucosa gastrointestinal. Já na quelação, que é o segundo tipo, a quelação ela tem que ser entendida quando fármacos, principalmente aqueles fármacos que apresentam grupos funcionais a partir de íons, no caso, íons ionizáveis, tá? Eles conseguem interagir com íons metálicos, tá? Que estão presentes no nosso trato gastrointestinal, como, por exemplo, ferro, cobre, o zinco, formando complexos aqui, tá? E esses complexos acabam interagindo de forma farmacêutica. Querem um exemplo? As interações entre fármaco e alimento. Porque muitas das vezes a gente orienta os pacientes a quando tomarem, administrarem um fármaco, independente se ele é sólido ou líquido, tomarem, depois de administrar o fármaco, tomarem água. Porque a água é um componente neutro, ou seja, ela não vai interferir nesse grau de ionização com o fármaco. É diferente, como eu já vi gente tomando leite, tá, com certos tipos de medicamentos que faz com que haja um retardo aqui na absorção, no grau de absorção desse fármaco. Isso acontece muito com alguns tipos de antibióticos, classes de antibióticos, como também de antiácidos aqui, tá? Bem, pessoal, dessa parte de interações farmacêuticas, está tudo certo? Ficou entendido para vocês? Como também ficou entendido a parte introdutória para vocês? Alguma dúvida? Hein? Davi, Elda, Fabrício? Beleza, professor. Tá tudo bem. Laís, Leide, Mariana, bem, Marcelo? Tudo ok. Tá Tudo joia. ok, professor. Ok, professor.
Agora, no segundo tipo, que são as interações farmacocinéticas, essas interações farmacocinéticas é quando ocorre a administração de dois ou mais fármacos de forma em conjunta, aonde o perfil farmacocinético de um ou outros fármacos, eles são o quê? Comprometidos e são alterados. E eles são baseados, essas interações farmacocinéticas, principalmente no mecanismo, tá? No mecanismo, e quando a gente fala no mecanismo, é no mecanismo de absorção, de distribuição, de biotransformação e de excreção que esses fármacos irão apresentar. Dessa forma, nós observamos que dentro da absorção, tá? Ocorre o quê? Pode ocorrer, devido a essa interação entre os fármacos, pode haver uma alteração no pH, pode até haver alteração na motilidade gastrointestinal, na função das mucosas, na flora bacteriana. Já na distribuição, a principal alteração que nós observamos em relação à ligação desses fármacos, tá, com as proteínas plasmáticas, fazendo com que esses fármacos, tá, fiquem mais tempo retidos no tecido e se liguem pouco às proteínas. Já na biotransformação, os dois principais mecanismos que alteram a biotransformação são no que se diz respeito à indução enzimática e à inibição enzimática aqui. E na excreção, nós verificamos aqui que há alterações nos processos de excreção do fármaco através da urina, aonde podem alterar desde o processo da filtração glomerular, aonde essa filtração glomerular pode ser ocasionada e pode ser prejudicada por conta de uma alteração no pH urinário ou até no fluxo urinário, como também é visto uma alteração na secreção tubular aqui do fármaco. Dessa forma, nós iremos conversar sobre cada um desses processos que ocorrem na interação fármaco-cinética. O primeiro deles é a absorção. Lembrando para vocês que na absorção é quando o fármaco ele é absorvido e vai direto para onde? Para os vasos sanguíneos. E o grau de absorção de cada fármaco ele é um ponto-chave para o quê? Para atingir o efeito terapêutico, ou seja, para atingir o nível desejado dessa substância no nosso organismo, principalmente no sangue. E, durante a interação, fatores como, por exemplo, fluxo sanguíneo no trato gastrointestinal, pH, motilidade, dieta, presença de outras substâncias químicas e até mesmo o tipo de formulação aqui podem causar problemas e danos a esse processo de absorção. É o que acontece, por exemplo, na interação, tá, de certos antibióticos, como no caso da rifampicina, da tetraciclina, algumas classes de sulfas e também de cefalosporinas, quando elas interagem com contraceptivos orais, com algumas classes de contraceptivos orais, aonde nós observamos que, devido a essa interação, tá, e principalmente por elas atuarem no trato gastrointestinal, o que acontece? Ela modifica, ela altera essa flora intestinal, fazendo com que o antibiótico seja mais rapidamente absorvido e o contraceptivo oral, ele diminua seu poder de absorção, demorando assim para atingir o seu efeito terapêutico aqui. Por isso que se tem que tomar muito cuidado, principalmente mulheres que estão em idade sexual, tá? E fazem uso de contraceptivo, que quando utilizam e administram um antibiótico, saber a natureza do antibiótico para não interferir na ação do anticoncepcional aqui. Além disso, a própria idade e a própria alteração e a presença de patologias no trato gastrointestinal, elas influenciam na absorção aqui dos fármacos. Por quê? Porque indivíduos que apresentam idade avançada, ou seja, acima dos 50, 60 anos, nós observamos que há uma diminuição na taxa de secreção ácida aqui, e há um aumento considerável no pH gástrico do indivíduo aqui. Ou seja, certos fármacos, ácidos ou básicos, que precisam ser ou ionizados rapidamente ou não, eles vão sofrer alteração nesse processo de absorção. Como também a própria irritação no trato gastrointestinal pode levar a mudanças e alterações no transporte dessas moléculas, tá, através da membrana.
tá bom? A própria alguns procedimentos cirúrgicos, como, por exemplo, cirurgias bariátricas, que são feitas em alguns pacientes atualmente, elas causam uma diminuição na área de absorção do fármaco. Por isso que as doses nesses tipos de pacientes, elas têm que ser ajustadas para não causar intoxicações no paciente e não prejudicar a terapia. Até a própria questão de doenças, como no caso da fibrose cística, tá? E principalmente no caso de pacientes que são soro positivos, nós observamos que nesse tipo de paciente que são HIV positivos, ela há uma diminuição na taxa de secreção, tá, ok? E aumento do pH, fazendo com que esse fármaco demore a ser absorvido. Já na distribuição, lembrem vocês que a distribuição é a capacidade do fármaco de se ligar às proteínas plasmáticas. E aqui na distribuição ocorre uma competição entre os fármacos pela ligação e pela afinidade das proteínas plasmáticas, ou seja, fármacos que apresentem uma afinidade maior à ligação vão se ligar mais rapidamente a essas proteínas. É o caso, por exemplo, do AS e do naproxeno. O ácido salicílico, ele tem uma alta afinidade à proteína plasmática e compete mais facilmente, compete por essas proteínas, se ligando mais rapidamente a ela, deixando o naproxeno, que é um anti-inflamatório não esteroide, mais tempo retido no tecido. Já no terceiro tipo, que é a biotransformação, na biotransformação nós observamos os dois processos que eu falei para vocês, que é a inibição e a indução enzimática. Lembrando para vocês que a inibição enzimática nada mais é do que uma redução aqui na taxa de biotransformação do fármaco. Aqui nós observamos vários fatores, várias consequências devido a essa diminuição na taxa de metabolização. Nós observamos principalmente que a biotransformação ela se torna lenta e nós observamos também o quê? Nós observamos que há um atraso na ação de certos fármacos. Por quê? Porque esses fármacos vão ficar mais tempo presentes no nosso organismo, exercendo a sua ação farmacológica e causando efeitos indesejados ao indivíduo. Um exemplo é o caso da interação da ciprofloxacina, que é um antibiótico, tá? Juntamente com a glibenclamida, que é um fármaco utilizado para o tratamento para diabetes. Aqui ocorre uma inibição enzimática. O antibiótico consegue inibir a ação desse fármaco que é utilizado para o tratamento para diabetes. Aí imagina o paciente diabético que está com uma taxa de glicose lá nas alturas, tá? E está fazendo o uso de ciprofloxacina, porque o paciente diabético, além de estar diabético, tá? Ele também está propenso ao quê? A certas infecções. E se não for vista essa interação, ele acaba sendo prejudicado aqui. Os valores de glicose dificilmente vão se estabilizar nas primeiras 12 horas aqui. O segundo tipo é a indução enzimática, que diferente da inibição, a indução ela causa um aumento na taxa de biotransformação do fármaco, só que aqui há um grande problema. Devido a esse aumento na biotransformação do fármaco, ela pode causar um aumento na toxicidade do fármaco, tá? E faz com que esse fármaco atue mais rapidamente, causando esse tipo de intoxicação, esse tipo de toxicidade. Tá? Um exemplo é o caso de algumas classes de barbitúricos, tá? Que são medicamentos usados como antidepressivo e até anticonvulsivantes, com a varfarina, que é um anticoagulante. O barbitúrico consegue induzir a ação aqui da varfarina, causando intoxicações sérias no indivíduo. Tá? Imagina um paciente com trombose que faz uso de barbitúrico porque ele é um paciente depressivo ou um paciente que tem problemas de convulsão, ele faz uso de varfarina. A varfarina vai causar uma intoxicação séria a nível de vaso sanguíneo aqui. Já na excreção, tá? As principais, só lembrando para vocês que durante o processo da excreção, o principal órgão responsável pela excreção da maioria dos fármacos é os rins. Tá? E aqui nós observamos que o pH urinário é o que interfere principalmente no grau de ionização desses fármacos para eles conseguirem serem excretados. Com isso, nós observamos dois tipos de
ações que ocorrem durante essas interações. O primeiro deles é quando o pH, tá? Quando o pH da urina estiver ácido, e fármacos, principalmente fármacos básicos, eles estarão na sua forma o quê? Ionizada, ou seja, eles vão conseguir ser facilmente excretados aqui. Já o contrário, ou seja, quando ocorre em pH alcalino, fármacos ácidos vão conseguir ser o quê? Facilmente excretados aqui. Isso também é uma forma de interagir que a gente observa. Além disso, em quadros de intoxicação, tá, nós observamos que a simples administração de algumas classes de fármacos, como, por exemplo, o bicarbonato de sódio, tá, ele consegue ajudar aqui, auxiliar aqui na excreção, principalmente de fármacos que são de natureza ácida, mas são ácidos fracos. Eles conseguem ser facilmente excretados aqui, tá? E nas interações fármacodinâmicas, aqui ocorre uma competição entre os fármacos pelo sítio de ação, aonde esses fármacos vão competir pela ligação pelo mesmo receptor, levando aqui a efeitos tanto sinérgicos quanto efeitos antagônicos aqui. E, dependendo do efeito, se ele for sinérgico ou antagônico, nós observamos que há uma alteração na ação farmacológica desses fármacos aqui. E essa alteração farmacológica, ela pode ser vista de três maneiras. Ela pode ser vista de uma maneira aditiva, uma maneira sinérgica e uma maneira antagônica aqui. Na forma aditiva, nós temos que quando os dois fármacos apresentam e somam seus efeitos, a sua resposta farmacológica, tá? Ou seja, há uma expansão do efeito farmacológico. É o caso do álcool com barbitúrico, que são dois fármacos que são depressores do sistema nervoso central e, uma vez interagindo, eles conseguem fazer com que esse efeito depressor aumente no nosso organismo. Já no efeito sinérgico, tá, nós observamos que a resposta de um fármaco, tá, é maior sobre outro fármaco, ou seja, o efeito de um fármaco vai ser maior, ou seja, o efeito farmacológico vai ser maior do que outro fármaco. É o que acontece nas interações de determinados tipos de antibióticos ou classes de antibióticos, que nós observamos que esses antibióticos, um acaba exercendo um efeito maior sobre o outro. E no efeito antagônico, aonde ocorre a inibição, até mesmo a anulação do efeito farmacológico de um fármaco sobre outro, tá? É o que caracteriza, tá, esse efeito antagônico. É o que ocorre principalmente quando há a interação de fármacos que são beta-adrenérgicos sobre beta-bloqueadores. Os beta-adrenérgicos conseguem inibir ou até mesmo anular o efeito farmacológico desses beta-bloqueadores, dificultando a sua ação no nosso organismo. Bem, pessoal, dentro dessa parte de toxicologia de medicamentos, onde a gente aborda a parte das interações medicamentosas, é isso que eu tinha que conversar com vocês no dia de hoje. E aqui nós já encerramos, tá, o nosso conteúdo programático, tá, ok? Ou seja, o conteúdo foi todo ministrado para vocês, tanto no primeiro momento, ou seja, antes da pandemia, que foi em aula presencial, e agora finalizando nas aulas online com vocês, tá? Pergunto para vocês, ficou alguma dúvida, ficou algo que não ficou bem claro para vocês dentro dessa parte de toxicologia de medicamentos? Hein, pessoal? Tranquilo. Não, prof. Tá tudo ok, então, com vocês. Flávia, Aline, Davi. Ok, professor. Marcelo. Ok, professor. Leide, Leonardo. Ok. Ok, professor. Vanessa, Valéria, Roseli, tudo ok, então, com vocês? Tudo ok, professor. Obrigada. Ah, agora, eita, Roseli, foi um eco. Meu celular tá com problema. Ah, sem problema. Vamos fazer assim. Eu vou mandar um novo link para vocês, tá? No grupo de vocês, e a gente já vai começar a revisão, tá? Para
A gente já vai começar a revisão já do primeiro exercício, tá? De toxicologia ocupacional. Já estou enviando o link para vocês.